Olá, começa agora mais um Cidadania e nessa entrevista você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a febre maculosa. Eu converso agora com o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, Dr. José Davi Urbaez. Dr. Davi Urbaez, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Senado. Obrigado pelo convite. Então, essa doença, a febre maculosa, tem ganhado bastante evidência na mídia, está sendo muito noticiada, alguns casos com óbitos em São Paulo, e muita gente pensa que é uma doença nova, mas não é essa a verdade, né? Já temos casos no Brasil já há bastante tempo. Na realidade, eu acho que nós estamos num estado de estresse pós-traumático, né? Porque a pandemia de Covid-19 causou um trauma social intenso. E as doenças infecciosas, elas trazem uma carga de ameaça o tempo inteiro. E aí a reação é completamente irracional quando se analisa os diferentes cenários. E nesse caso da febre maculosa brasileira, ela é uma afecção que já está conosco em regiões bastante definidas, e que habitualmente ocorre nessa forma que nós estamos vendo agora, né? O que a gente chama de epidemias focais ou epidemias restritas, onde você, de alguma forma, constrói o cenário de seres humanos em quantidades muito importantes se adentrarem em territórios onde há uma circulação natural do agente infeccioso, com diferentes ciclos entre o vetor, que é um carrapato, e animais que são reservatórios, cavalo, a famosa capivara, outros roedores, e aí esse ciclo se mantém. Claramente você tem uma quebra desses ciclos, e o ser humano, então, entra aí, acaba fazendo parte dessas estruturas biológicas que acabam tendo a multiplicação do carrapato, e acontece o que nós estamos vendo, que infelizmente, via de regra, cobra vidas, porque há inicialmente um desconhecimento, porque ela ocorre de forma muito cíclica, mas ciclos que ficam muito separados no tempo. E aí não há como reconhecer de cara tudo o que acontece, infelizmente chega o paciente em fases tardias dessa evolução no próprio hospedeiro humano, e habitualmente os casos são muito complexos, muito complicados e acabam levando a óbito. Agora, como a gente tem esses animais que são os vetores, outros animais domésticos, se forem contaminados pelo carrapato, que é o vetor da febre maculosa, eles podem também acabar sendo os agentes transmissores, né? No caso de animais domésticos em áreas urbanas ou mesmo as capivaras, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, na Orla do Lago, é muito comum ver esses animais, em outros pontos do Distrito Federal, e há pessoas que relatam, já ouvi relatos recentes, inclusive preocupados com essa febre maculosa, de que, olha, em alguns lugares aqui do Distrito Federal, onde tem capivaras, a gente está vendo carrapatos, e daí as pessoas começam a ficar com medo dos animais, com medo de se aproximar da orla, claro, preocupados com essa doença que está preocupando realmente muitas pessoas. Os animais domésticos em áreas urbanas, ou mesmo essas capivaras, como a gente tem aqui no Distrito Federal, há também em outras cidades, mesmo na capital paulista, perto de alguns lagos, elas também podem transmitir a febre maculosa, ou o carrapato, que é o vetor da doença, ele se concentra em áreas mais específicas, como é o caso de Campinas, há casos também de relatos em Minas Gerais, Espírito Santo. Sul e Sudeste, né? Sul e Sudeste. Uhum. A concentração deles está realmente ali, as outras regiões, poderia dizer, estão livres. Como é que as pessoas devem se portar em relação a isso? Então, a conversa sobre epidemiologia sempre traz uma complexidade da gente tentar levar para a pessoa o raciocínio que não é um raciocínio mecânico. Eu tenho a capivara, eu tenho o carrapato estrela, né, que é esse amblioma cajuense, que é o mais citado,
e eu tenho, então, uma pessoa que pode se infectar. Não é assim que funciona. Você tem que ter níveis, né, de circulação daquele agente infeccioso suficiente para que um número imenso de carrapatos também estejam infectados e, portanto, se prontifiquem a ser vetores, e exista também um número de pessoas que se adentre onde aquilo está funcionando, digamos, de uma forma natural. Também, o que ocorre e que a gente tem que ficar muito alerta, e que é muito pertinente disso que você fala, nós temos feito aberrações ambientais gigantescas com a expansão e descontrolada das manchas urbanas, né? As cidades vão destruindo ao torto e à direito, sem nenhum tipo, né, de controle estrito das consequências dessa destruição de coberturas de floresta, os diferentes ciclos ecológicos que nessas florestas ocorrem, e, sem dúvida, aí você começa a se aproximar de um risco que habitualmente ele não estaria conosco. Sim. Agora, esses riscos, exatamente por essa situação toda, desenhadas, notadamente no estado de São Paulo, Minas, né, onde, por exemplo, o município de Campinas, Hortolândia, onde houve toda essa expansão, onde você tem áreas de fazendas cheias de cavalo, cheias também de muitos roedores. As capivaras, então, se adentraram e se aproximaram do convívio urbano por toda essa, né, grande desestruturação que houve do meio ambiente. E, veja, nós temos nesse lugar que eu mencionei questões de ordem turística, econômica, desenvolvimento que vão e levam, né, como o que aconteceu agora ali em Campinas, eram 3.500 pessoas que você colocou num local de risco de transmissão. E isso é claramente o determinante da situação. O determinante de que você venha a ter essas microepidemias é a transgressão de medidas, vamos chamá-las básicas, né? Onde você deveria ter uma vigilância totalmente monitorando, porque uma vez que você tenha o carrapato estrela, você tem os reservatórios mamíferos, você tem área onde o ser humano se adentra, tudo isso tem que ser equacionado pelas vigilâncias epidemiológicas. Acaba porque a vigilância é uma situação perfeita para... Claro, o que é vigilância epidemiológica? É um dispositivo criado para você quantificar riscos e reduzi-los ao máximo com intervenções pertinentes, né? Risco de você morrer por uma mordedura de tubarão. Você tem muito bem isso equacionado na Praia Boa Viagem. Isso parece muito mecânico, né? Porque isso acaba indo para a imprensa, pelos dramas, nas mordeduras, das mortes e tal. Mas aí você faz um monitoramento, você coloca aqueles barquinhos lá, enfim, e coloca as placas, né? Que se você vai na Boa Viagem, você vai ver que está cheio de placas. Coisa semelhante tem que ser feita com esse tipo de doenças. Histoplasmose, que é uma doença fúngica, você tem uma alta taxa de proliferação desses fungos em cavernas. Então, você já ouviu falar que tem caverna, que tem placa para você não se adentrar, então não pode entrar nessas cavernas, ou é proibido, enfim. Tem todo um conjunto de ações que minimiza todo e qualquer risco. E o início desse risco vem pelo reconhecimento dos fatores envolvidos. Então, aqui no DF, a gente tem a capivara, porque a gente fez uma devastação em volta, a cidade cresceu barbaramente, elas se adentraram e ficaram próximas, também já tem tido a captura do carrapato, como esse carrapato estrela, mas não tudo fechando o ciclo que permita, né, porque não teve nunca grande concentrações em locais onde você tenha grande concentração de pessoas e de todos os elementos que vão completar o ciclo da infecção. Então, por isso que você, ano passa, e você não vai registrar casos, e você não consegue definir isso como uma área
endêmica importante. Não é uma área de risco. Mas não é porque tenha acontecido lá em Campinas que agora nós somos. Agora, sem dúvida alguma, essa tragédia, porque para a gente é trágico, né? No século XXI, nós perdermos pessoas por febre maculosa brasileira, com todos os recursos que em tese nós temos. É sempre um chamamento de atenção para as vigilâncias. Então, infelizmente, da pior forma possível, as vigilâncias se reativam, porque qual é o verdadeiro drama por trás disso tudo? As vigilâncias epidemiológicas, Brasil afora, têm um processo de desmonte há mais de 10, 15 anos. E, com isso, você perde completamente todo o dispositivo de prevenção. A parte da saúde que cuida da prevenção, que evitaria a gente ter chegado... Que monitora, que pondera, que orienta, que coloca diretriz em uma intensidade ou menor intensidade. Você viu a mesma coisa acontecendo com febre amarela em 2017. Baixa coberturas vacinais de febre amarela, lá nos municípios de Minas Gerais, que chegava a 30%, 40% de cobertura, uma vigilância desmontada, e aí mais dias, menos dias, você vai promovendo, né, com o mesmo movimento humano que a coisa feche. Doutor Davi, falando em vacinas, a gente vai voltar ainda na questões básicas como os sintomas da doença. Mas vacina, existe vacina contra a febre maculosa? Não existe vacina contra a febre Então vamos aqui falar agora um pouco sobre os sintomas, né? A pessoa foi para uma área que tem carrapatos ou mesmo teve contato com alguma região que tem animais próximos, como a capivara ou cavalo, seja lá qualquer situação. O carrapato pegou a pele da pessoa, a transmissão é imediata? Como é que esse ciclo acontece a partir do momento que a pessoa percebe que foi atacada por um carrapato, né? E uma vez que isso aconteça, como é que são os sintomas para que a pessoa fale, opa, posso estar com essa doença ou não estou, e daí ela vai buscar uma orientação médica? Então, isso é bem interessante porque não basta que o carrapato pique a pessoa e fixe lá, né? Tem que passar um tempo, porque, obviamente, o carrapato é uma bomba de sucção, né? Ele vai sugando, e nesse processo que ele vai inoculando cada vez mais formas bacterianas, que chega um momento crítico que acabam por subverter as barreiras de defesa e, como em toda doença infecciosa, o inóculo é muito importante. Você lembra na Covid quantas pessoas inicialmente idosas morreram, mas quando não houve o uso de máscara, quando se soltou a circulação de pessoas, começaram a morrer muito jovem. Por quê? Pelo inóculo que recebia de SARS-CoV-2. Então, o inóculo em doença infecciosa também é de uma importância capital para você compreender os processos. E aí, o carrapato tem que estar, em média, umas 6 horas fixado, 4 a 6 horas, para acontecer, então, esse início da infecção. E, a partir disso, aí você tem um período de incubação, que pode ser curto como 2 dias, mas habitualmente, né, em torno de uma semana, como acontece com todas as doenças febris agudas, isso pode se estender perto de 2 semanas, você vai ter os sintomas clássicos de uma infecção viral aguda, né, ou de algumas infecções bacterianas clássicas agudas. E aí você vai ter febre, vai ter dor de cabeça, vai ter mal-estar, vai ter acometimento muscular. Isso, dia após dia, a pessoa vai sentindo mais postração, mais indisposição, e chega uma hora que é muito comum o aparecimento do rash cutâneo. Um rash cutâneo que é muito intenso, vermelho, as manchas, tá? A pessoa fica toda empolada, parece muito com sarampo, parece às vezes com as manchas que aparecem na dengue. Você tem esse quadro ali, que é um quadro que habitualmente chama mais atenção. Doutor Davi, mas os primeiros sintomas que o senhor colocou são muito parecidos com a dengue. A qualquer doença viral aguda. Ou até com uma gripe, até Covid. Até a própria Covid. Influenza. Nesse começo, a pessoa não tem como diferenciar.
já é o momento de buscar uma orientação nessa fase em que ainda não apareceram as manchas na pele. É possível a pessoa identificar, ela vai fazer um exame para saber se está com Covid ou com gripe ou outra doença, ou ela tem uma desconfiança porque já teve algum lugar de risco de pegar a febre maculosa, de que seja a febre maculosa. É possível identificar antes do aparecimento das manchas que a pessoa está com a febre maculosa? Então vamos lá. A questão de diagnóstico também é consequência da relevância, e relevância é do número de casos que você tem. Então, você não tem kit para diagnosticar a febre maculosa disponível como você tem do SARS-CoV-2, ou do HIV, ou das hepatites virais, porque é uma infecção de ocorrência muito, muito episódica. E você tem que desenvolver esses kits, os kits vão vencer, tem todo um quadro logístico que não vai permitir que você mantenha esses kits, porque, a bem da verdade, eles não serão usados quase nunca. E aí, o que ocorre? É exatamente essa pergunta que as vigilâncias conseguem equacionar. Se eu tenho uma picada de carrapato hoje, é muito provável que o médico, perante tudo isso que nós estamos aqui tratando, comece com tratamento para rickettsiose. Ele vai estar fazendo supertratamento, porque, com certeza, 95% dos casos, ou quase 100%, não vai ter rickettsia nenhuma nesse meio. Agora, se você está na região de Campinas, você teve naquela reunião de pessoas que se adentraram naquelas fazendas, se você teve contato por questões de trilha, ou porque você foi pescar naquela região nesse momento, a gente sabe que já tem esse antecedente. Então, a probabilidade de você estar com uma febre associada à febre maculosa aumenta. Isso é uma questão que isso aí é a arte médica, né? É óbvio que num momento como esse, com toda a repercussão e com todas as mortes, lá em Campinas terá muita probabilidade de um alto uso da medicação, que é a doxiciclina, que é uma medicação bastante simples, barata e com todas as vantagens que você tem de facilitar o tratamento. É provável que isso aconteça, né? Até você debelar esse ciclo tudinho dessa epidemia e comece a ter caso zero. Agora, fora daquela região, é uma questão muito difícil que você, com um quadro febril, você acha que aquilo se trata de febre maculosa, né? Porque não é uma epidemia como influenza ou uma epidemia, mesmo como HIV, que vai se estendendo, porque os componentes da cadeia epidemiológica incluem os seres humanos que transmitem. Sim. Aqui não é transmissão ser humano a ser humano. Aqui é transmissão por um vetor. Esse é um ponto importante, né? A pessoa que está com febre maculosa ela não passa para outra pessoa. E esse vetor tem que ter uma condição de densidade do vetor, de propriedade do hospedeiro, num número tal das formas larvárias, que são as mais ávidas, para você começar a transmissão. Então, veja bem, quando a gente fala com a população, isso muito, Marcelo, porque a gente está num período que os historiadores, as pessoas estudiosas chamam de pós-modernidade ou pós-capitalismo, né? Então, a irrelevância tomou lugar de todos os pensamentos. Aliás, não tem mais pensamento crítico. Então, qualquer coisa entra numa roda, quase numa tsunami, que não para, porque as pessoas não têm estruturas de referência para segurar, né, as suas reações primárias, que são legítimas, né, da ameaça. Então, fica muito difícil, às vezes, tentarmos comunicar essa complexidade que a epidemiologia tem em si própria, né? Que claro, a gente, não sou epidemiologista, sou infectologista, mas a gente sabe que a gente dosa isso, né? Você consegue a ponderação desses eventos no tamanho que ele é. Mas, infelizmente, por hora, nós estamos sobre o impacto, notadamente, da letalidade, que isso sempre causa muito medo. Claro, isso causa uma preocupação muito grande. Agora, quando uma pessoa é picada pelo carrapato, né, uma reação natural, e às vezes a pessoa pode demorar, quer dizer, quando você, né, uma pessoa que está fazendo uma trilha ou que teve numa festa como essa que aconteceu em Campinas, percebe que tem um carrapato no seu corpo, a reação imediata é de, às vezes, você dá um tapa, querer matar, pegar com a mão. Isso pode contribuir
para inoculação da Pode bactéria? até, porque o carrapato é uma bomba de sugar sangue, então você pode até se contaminar com o produto daquele esmagamento, daquele, né, processo que você, digamos, de uma forma mais tosca, você quer fazer. Então, sempre a recomendação é retirar com pinça. O que deveria... De novo, eu falo muito da vigilância, porque sem a vigilância nós não somos nada, né? Então, tudo que eu possa falar para você, isso foi todo um acúmulo de saberes a partir dessas pesquisas que começam com a vigilância. O ideal é você pegar aquele carrapato, colocar em álcool e tal, e levar para um local onde puder ser feita a identificação, até para ir construindo essa, digamos, todo o cenário de risco, né? Então, veja só, até essa questão da febre maculosa brasileira leva a escalarmos o diálogo com a população dessas regiões, mas também de outras, de questões que seriam já, né, de propriedade da população. Por exemplo, essa questão tão simplória de você retirar um carrapato, guardar, levar para algum local, talvez um pronto-socorro, não sei. Isso tem que ser definido para identificar, porque que a vigilância é óbvio que tem a sua dimensão, nosso especialista que lá trabalha, que são pessoas habitualmente extremamente comprometidas, né? E cada dia mais comprometidas porque cada dia clareiam, cada dia são menos. E aí você, então, quem estaria na vigilância também seria a própria população, não é? Mas, no concreto, tem que retirar com pinça, evitar destruir aquele espécime e, com isso, você também evita um dos riscos que advém da própria manipulação equivocada daquele vetor, né? E lembra que é muito pouco provável que seja um carrapato, né? Habitualmente são ataques muito intensos. E um outro desafio é que esse carrapato é muito pequenininho, porque são as suas formas larvárias. É óbvio que isso é um pensamento bem simples de ter. Elas estão em desenvolvimento, então elas precisam, né? A imensa maioria morre, elas ficam nas gramíneas, na pontinha, para, né, quem passar ficar em cima dele, né? Que seja o ser humano ou seja outro hospedeiro. É uma batalha pela sobrevivência, mas às vezes são muito pequenininhos e passam imperceptíveis. Então, até tem a outra recomendação de roupas claras, que sejam de manga comprida, calça comprida, enfim, coisa que vai fazer uma trilha, para você tem que conseguir ver. Porque se você tem umas vestes escuras, você não vê, né? Não consegue diferenciar. Uma vez a pessoa infectada pela febre maculosa, diagnosticada, o tratamento é simples? É muito simples, felizmente, né? A questão, você tem um antibiótico muito antigo, a doxiciclina, que é via oral, que você, né, vai prescrever de 12 em 12 horas e praticamente com isso você evita a letalidade, né? É claríssimo também, quanto mais cedo você iniciar, mais garantido você vai ter um bom desfecho. Quando chega na fase que já está com manchas na pele, aí isso já é um estágio avançado de risco? É mais associado a isso, por quê? Porque, veja bem, a rickettsiosi, só para falar um pouquinho mais técnico, é uma endotelite, então você tem os vasos sanguíneos, as suas paredes, eles têm células. Essas células são intensamente atacadas pela Rickettsia, que é essa bactéria. Então, se você tem a mancha, significa que esses vasos sanguíneos já estão dentro com um acometimento inflamatório bastante importante. Então, é um sinal assim de preocupação. Isso não quer dizer que todo mundo que tem a mancha vai evoluir para óbito, mas porque aí, digamos, é o símbolo de insuficiência hepática, acometimento renal, porque você acaba tendo uma síndrome que envolve, né, uma boa parte dos nossos órgãos. Por isso a taxa de letalidade, você vê que pessoas jovens não tem necessariamente aquela questão bem definida de comorbidade como fator de risco. É óbvio que quem tiver comorbidade sempre vai estar em desvantagem. Sim. Mas o modelo de doença, ela permite que essas questões aconteçam em pessoas que não têm nenhuma comorbidade.
Doutor Davi, para a gente encerrar o nosso programa, a nossa entrevista, a pergunta que eu faço para os nossos convidados, que fala do nome do programa. Para o senhor, o que é cidadania? Cidadania é ser militante, é participar, não esperar que venha de quem de direito deva vir, né? E nós estamos numa fase difícil, talvez o melhor exemplo é a vigilância, não é? E quem dera que nós tivéssemos um movimento pró-vigilância da população, entre milhares de coisas que a população deveria demandar com mais intensidade. Então, é isso, cidadania não é passividade, é uma questão de estar sempre participando. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e as informações do nosso programa. Eu acho que sempre é uma oportunidade muito boa e um exercício, né, que nós aprendemos com vocês, jornalistas, de saber comunicar. Tomara que a gente tenha sucesso, né? Nem sempre temos, mas vocês ajudam a gente nesse exercício. Certamente nós temos aqui um bom conteúdo para as pessoas que querem um pouco mais de informação sobre a febre maculosa. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.